Fala galera, será que tem alguém aí já? Já tá online? Se alguém tiver, dá um alô aí. Eu tô tentando me organizar aqui. O Alessandro já chegou, quem for chegando vai se sentando aí. Eu já vou chamar o Alessandro que eu comecei um minutinho atrasado. Doutor Alessandro já vai entrar aí para falar com a gente. A live hoje promete. Temos um monte de coisa para falar. Ei, meu amigo, Fala, grande Alessandro, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo ok? Eu ouço bem, sim, tá tudo ótimo. Cara, que dia foi esse aqui em casa? Tudo de cabeça para baixo, sua live assim cai como uma luva aqui em casa. Eu não sei se na sua casa tá assim, mas aqui em casa tá uma coisa de louco. Uhum. E, enfim, vamos nos ajudando aí. Brigadão por ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é super corrida. Obrigado a todos também aí pela presença. E eu queria que você fizesse uma apresentaçãozinha, tá? Não sei se tem muita luz aqui, eu não ajustei direito o refletor. Tá muito iluminado ou tá? Como é que tá aí? Tá ok? Não, tá bacana, Ah, ótimo. tá legal. Eu e o velho Chaves Eu aqui. acho que eu sou Alessandro Marim Pietri, sou psicólogo e, e a sua fala inicial a respeito de como as famílias estão funcionando, eu acho que é a realidade da maioria, assim, a gente está realmente passando por muita coisa, se reinventando, né? Isso que a gente vive é de um ineditismo sem precedentes, a gente não tem repertório para lidar com isso. E naturalmente todas essas vivências elas ganham aí um contorno superlativado, né? Então é mais difícil, tudo é mais difícil. Então há dias melhores e há dias piores. Hoje, pessoalmente, meu dia não foi assim como o seu, mas já tive dias assim como o seu, de muita dificuldade de gestão das coisas, de muito impacto subjetivo diante das notícias, né? A gente vive um Sim, momento sim. muito difícil dentro da gente mesmo e fora da gente, né? Dentro das nossas casas e fora das nossas casas. Então é natural. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, famílias, pais e tal, precisam relaxar um pouco e se autorizar a esses altos e baixos, sabe? É claro que a gente não pode viver numa espécie de montanha-russa, porque ninguém suporta isso muito tempo. Mas algum alto e baixo, algum momento mais difícil e tal, faz parte desse processo. Eu acho que a gente precisa viver, inclusive, esses momentos com plenitude, né? Viver um São momento de necessários, dificuldade né? são necessários para que a gente retire deste mergulho alguma estratégia para sair disso. Então, se a gente também ficar evitando o tempo inteiro esse mergulho mais complexo, mais difícil, essa vivência das nossas dores de existir nesse momento, a gente fica com menos recursos para lidar com elas, né? Tá, agora, vamos começar aí. Você começou começando aí, né? Você deu logo um saculejo aí em todo mundo, para todo mundo entrar no ritmo da live. Mas vamos começar. Cara, eu ouvi aquele texto seu. Eu já lhe conhecia. Por que que eu lhe conhecia? Vou lhe explicar por quê. Apesar de você ser muito conhecido, eu até o ano passado não conhecia a sua figura, né? A sua importância para as escolas principalmente. E o que é que aconteceu? O Marcos Piangeres, ele veio para cá, para a Bahia, ele tem um trabalho, né, uma espécie de talk show falando de paternidade. Eu abri o show dele e me escalei para ajudá-lo na divulgação. Né? O que é que aconteceu? Eu fui batendo de porta em porta para falar do evento e chamar as escolas para parceria com o show do Marcos Piangeres, né? Por uma questão fundamental, assim, para mim, que era uma troca com o Marcos, porque ele fez o prefácio do meu livro, né? Que eu falo Uhum. justamente sobre isso, sobre trabalhar demais, né? Saiu todo mundo, e aí quem fica com a criança? O Uhum. olhar da criança sobre esse cenário. Então Uhum. eu bati em várias escolas e todas as vezes que eu me apresentava, e me apresentava como advogado, estudante de psicanálise, falo sobre paternidade, foi muito curioso, porque todo mundo dizia, ah, você fala sobre isso? Quem fala muito sobre isso é o Alessandro Marim Pietri, que consultor aqui da escola. Né? E isso aconteceu muitas vezes e eu imagino que você enriqueça muito essas escolas,
pessoas ilumine. E aí eu vi a sua live com o Ieda Uhum. e fui olhar um texto seu. E me deparei com o texto do todo ser humano é inventado. E aí eu queria que você meio que não repetisse, mas trouxesse essa ideia Uhum. que eu achei sensacional e acho que fala muito sobre você e fala muito sobre esse momento. Se você puder trazer isso para a gente começar a live assim, seria ótimo, tá? Esse conceito, essa ideia original aí. Primeiro assim, falar que bom, né, que a gente está conectado, eu, você, o próprio Pianjas. Tive a oportunidade de fazer um TED com ele em São Paulo, foi muito legal, conheço o trabalho dele, da esposa dele. Então, assim, a gente fala da mesma coisa, né, que é como cuidar Uhum, das crianças nesse mundo doido, nesse mundo caótico que a gente vive, onde a gente começa a trabalhar 6 da manhã, termina a trabalhar meia-noite, né, a gente está trabalhando o tempo inteiro, a gente acha que não está trabalhando, mas a gente está trabalhando. E a minha ideia dessa relação entre pais e filhos como invenção, na verdade, parte de uma ideia até anterior da relação de pais e filhos, que é a ideia do humano, né? O sujeito humano, como você estuda psicanálise sabe disso muito bem, é um sujeito de linguagem. Por ser um sujeito de linguagem, ele não vive uma vida dada. Ele vive necessariamente uma vida inventada, porque é isso que a linguagem promove. Ser um sujeito de linguagem é dificílimo, porque veja, a vida de uma vaca é uma vida muito estabelecida, chatíssima, mas estabelecida, fácil de ser vivida, porque é nascer, crescer, comer capim, fazer bezerro, dar leite e morrer. É isso, é uma sim. história que está mais ou menos estabelecida. No humano, não é nada disso. Então, tudo isso se inverte. Essa hierarquia das necessidades, né, que o Maslow colocou há um tempo atrás, ela se desconstrói porque a gente, a partir da subjetividade, a gente pode perfeitamente ter uma casa sem esgotamento sanitário, mas ter uma televisão de última geração. A gente pode fazer coisas que são completamente, a prioristicamente, disparatadas, porque não estão sendo regidas por esse instinto de sobrevivência animal. É claro que isso faz parte da nossa vida, mas no momento em que a gente é sujeito de linguagem, a gente parte para a invenção. E a invenção, cara, é uma loucura, porque é dificílimo, a gente sofre um bocado, a gente sofre entre as coisas da vida, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que ler poesia, a gente tem que morrer de amor, a gente faz essas coisas todas e isso é complicadíssimo, mas é interessantíssimo, porque é também porque a gente tem uma vida inventada que a gente pode reescrever a nossa vida e reinventar a nossa vida, como pessoas e como pais e filhos. A vaca, ela, como eu citei, ela tem poucas chances de fazer isso, porque ela não tem como subjetivar a sua condição. Ela não tem dúvida, ela não tem dilema, ela não tem dores de amor. Ela tem uma dificuldade de fazer isso porque ela não tem outra opção. Nós não, nós temos essa opção. Contudo, a gente paga um preço enorme por isso, que é o preço de ter que ficar se reinventando o tempo inteiro, como pessoas e esse tema que nos toca mais diretamente também como pais. A reinvenção me vem assim, me soa no ouvido como uma espécie de renascimento, né? O Otto Henck lá da psicanálise fala que todo nascimento gera angústia, né? Então, essa reinvenção, por mais libertador que seja, ela também traz muita angústia, né? Você se reinventar, renascer, né? Mudar é muito difícil, né, em geral. Sem dúvida. Mudar é a coisa mais difícil do ser humano. Porque o ser humano, o cérebro humano, ele é meio programado, ele gasta menos energia se ele estiver numa ordem de previsibilidade. A imprevisibilidade custa muita energia ao cérebro humano. Então, nós tendemos a interpretar a realidade a partir de parâmetros já prévios. Quando a gente vê o inédito, que a gente tem que se reinventar, isso produz um estresse, uma necessidade de adaptação e a gente tem que se adaptar. E o que você falou, muito, muito corretamente, metaforicamente, de que a vida é isso aí, é morrer e nascer o tempo inteiro. A gente tem dois grandes ritos, esses marcados fortemente por um cenário biológico, que é o nascimento e a morte. Então, uma ponta e outra. Agora, o que se processa entre esses dois momentos são vários outros nascimentos e mortes, mas não no plano físico, senão no plano simbólico. Então, a gente vai morrendo e renascendo, à custa de, como você disse muito bem, de angústia, de sofrimento, de vazios, mas também de muita alegria, de muita felicidade, de muita contemplação, de muita satisfação, de muita realização. Então, a vida do humano é isso, é alto e baixo, é cheio e vazio,
sabe, é esse movimento o tempo inteiro. Quando a gente está estabilizado, quando aquela coisinha lá do monitoramento cardíaco, ela vira uma linha reta, aí a gente morreu. Aí encerrou a nossa possibilidade de nós reescrevermos a nossa história. Aí caberá às nossas marcas, essas que ficaram, naqueles, né, que nos sucedem, por exemplo, nossos filhos, aí sim a gente vai continuar vivo numa outra representação reescrita, reeditada, redita por outros que ficaram. Mas nós mesmos temos esse tempo na vida, na Terra, para reescrever a nossa história o máximo possível. Então, é isso, é morrer e renascer. E agora, nesse momento pandêmico, o renascimento, lidar com os nossos lutos, com as nossas perdas, com as nossas dores, é fundamental para que a gente possa renascer. Aliás, vou falar disso no domingo. Vamos fazer uma live que eu brinquei. O título se chama Somos Todos Mãe. E não mães no plural, mãe no singular, no sentido da metáfora da mãe, como essa que Sim, sim, gera uma nova vida e que agora a gente está se sim. vendo na necessidade de gerar uma vida nova. E aí faço essa brincadeira do renascer, exatamente tudo que você falou, e com o que eu concordo plenamente. Eu fiz uma outra metáfora aí que talvez case com a sua, que é a história desse renascer como uterino, né? É como se a gente estivesse revivendo uma nova etapa uterina, só que agora muito consciente, porque de certa forma estamos isolados, né? Se nutrindo e de alguma forma aguardando o momento de voltar e de nascer de novo para uma vida que é tão, como é que eu vou dizer, inesperada e inédita quanto aquela do primeiro momento nosso, que era realmente tudo muito desconhecido, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a dificuldade aumenta agora porque a gente tem a consciência exata dos medos, né? Das dificuldades, das limitações de nós enquanto seres humanos, né? Agora, assim, outra coisa que me ocorre é que a reinvenção ela devolve a gente, ela devolve ao ser humano a possibilidade de ser protagonista da própria vida. Porque se você não reinventa nada e você só toca como a história da vaca que você criou, que você sugeriu a metáfora, você simplesmente sobrevive, né? Você não é protagonista da sua própria condição, da sua própria Uhum. existência, né? Uhum, exatamente. Você fala de duas coisas importantíssimas, né? Há um verso que ficou muito conhecido como uma música do Caetano Veloso, que é navegar é preciso, viver não é preciso. Que na verdade isso remonta do Fernando Pessoa, que remonta da frase de um general muito antigo e tal, que quer dizer o quê? A navegação é preciso, se a gente tem como organizar. Viver é impreciso, não preciso no sentido de necessário, mas no sentido de precisão. Então, viver é impreciso, viver é incerto, viver a gente não não, aliás, há uma outra frase muito interessante que diz assim: a vida é sem ensaios, né? A gente não tem ensaio para ver, a gente vai vivendo experiências à medida que for acontecendo. E sim, se a gente tem a possibilidade de uma reedição da nossa história, de uma reinvenção, é aí que reside a grande maravilha do humano, a dor e a delícia ao mesmo tempo, que é a possibilidade de, em conexão com esses nossos limites, com essas nossas dores, com essas nossas dificuldades, virar de cabeça para baixo, dar uma volta nisso e ressignificar. Entretanto, o que eu venho defendendo, e não sei se você concorda, é que a crise ela tem em si um embrião da transformação, porque nenhum ser humano ele se modifica sem crise. Todas as grandes mudanças do humano são uma crise: o nascimento, a morte, o casamento, o nascimento de um filho, todos os ritos, a formatura, tudo, todas as Uhum. grandes viradas, o Nunca processo é de no lugar do aprender, conforto, né? nunca. O processo de aprender, só aprendemos, segundo Piaget, em desequilíbrio. Então, tudo que é para a evolução, para a transformação, é sempre à custa de um conflito. Então, é claro Uhum. que viver a crise, ela é difícil, mas ela tem aí o embrião da transformação. Entretanto, o que vai fazer com que o sujeito humano aproveite esse embrião da transformação para dar um novo sentido à sua realidade, seja ela psíquica, intersubjetiva ou coletiva, é a possibilidade de elaborar essa condição, é a maneira como esse sujeito se relaciona com aquilo. Então não adianta a gente ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar e dizer: estou vivendo a crise e graças a ela sairei dela uma pessoa melhor. Não sairá. Só Uhum. sairá ressignificado, retransformado, reescrito
aquele que tiver a coragem de um mergulho, sempre com marcas, sempre com estrias, sempre com fissuras, sempre com machucados, nessa situação, para que daí a gente possa corajosamente ter uma possibilidade de ressignificar, dar um novo significado, uma outra produção de sentido a isso que está sendo vivido. E isso custa para o humano muitíssimo. Mas, para aqueles que se dispõem a isso, eu acredito que nesse momento me parece a melhor saída, né? A gente mergulhar no que a gente está vivendo com coragem e crítica para poder tentar fazer disso alguma coisa de proveito na nossa existência. Eu vejo essa situação da reinvenção como algo inevitável, inadiável e necessária mesmo. Assim, ela emerge mesmo, ela salta, ela lhe busca. Não é nem você que busca ela busca você. Ela está puxando a gente assim meio que para cima, rasgando tudo. A grande coisa que eu vejo nisso tudo, a grande dificuldade, principalmente para as pessoas um pouco mais velhas, é que a gente tem inserido, já que o ser humano é linguagem, a gente tem inserido questões dentro da gente que dizem o oposto, né? Que dizem que nós nascemos, temos um destino e tivemos uma mãe que falou tal coisa e um pai que fez tal marca e você formou em direito, Otávio, então você vai ter que morrer na advocacia, sabe? Aí você, Alessandro, é consultor de escolas, psicólogo, então assim, você não vai poder abrir uma pizzaria, porque, sabe, a gente está amarrado na fantasia que a gente mesmo criou da gente, e isso é uma dificuldade muito grande de se livrar disso para sermos qualquer outra coisa que a gente queira ser e que possa ser na medida do possível, né? Sem dúvida. Essa amarração, ela é, de certa forma, protetiva. Quando o sujeito humano ele cria essas falsas crenças de estabilidade na vida, é para se proteger do instável, do incerto, do sofrido que é viver uma vida tão sem planejamento, sem possibilidade de previsão do futuro. Então, quando a gente cria essas verdades perfeitas, elas nos protegem de certa forma. E, aliás, a gente pode pensar que, historicamente, o mundo, até bem pouco tempo atrás, ele era um mundo tradicional, antes da modernidade. E a tradição, ela determinava como a gente viveria. Ela nos dava a caixa e dizia, dentro dessa caixa você vai fazer aí o que é possível. Então, os casamentos eram arranjados. Então, se você nascesse nobre, você morreria nobre. Se nascesse plebeu, morreria plebeu. Não havia essa mudança social e tal. Das navegações para cá, especialmente pós-industrialização, isso muda completamente, porque agora a vida, sim, passa a negar a tradição e o novo, a novidade, a construção é que são o valor. E agora, na contemporaneidade, que é esse tempo ainda mais atual, a gente vê essas mesmas características modernas de inovação elevada à enésima potência. Ou seja, nós temos uma velocidade de transformação irrefreável, a gente está mudando o tempo inteiro, a gente vive uma realidade camaleônica, mutante, tão rápida e tão veloz. A gente produziu isso, que é bacana, porque nos abriu uma série de coisas, mas isso está tão elevado à enésima potência que a gente às vezes perde a capacidade de interpretar a própria realidade. Então, agora talvez seja um tempo também da gente conseguir achar essa distância ótima entre a novidade e uma certa possibilidade de sedimentação da experiência humana para entender essa novidade. Senão a gente vive correndo atrás do novo, 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 o tempo Sim, inteiro. sim, sim. E aí, aquilo que é construção já é ruína, como disse o Caetano, né? Tudo é menino e menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto unindo para a lua. Nada continua. Perfeito. E essa vida de que nada continua, que nada pereniza, é muito difícil para o humano, porque o humano ele precisa de uma novidade, de uma paixão, de uma loucura, de uma invenção, mas precisa também de uma certa estabilidade para ter um tempo de depurar a experiência, de ver como aquilo ressoa, como aquilo é para a gente. Então, eu acho que esse tempo de quarentena está nos ensinando a ressignificar nossa relação com o tempo do relógio, valorizando mais isso que nós dois conhecemos bem, que é o que a gente chama de tempo lógico, que é esse tempo do sujeito, que é o tempo que cada sujeito precisa para lidar com essas coisas. Aquele que conseguir achar uma boa medida entre o tempo do sujeito e o tempo do relógio, seguramente viverá uma vida subjetivamente mais vivida, internamente mais florida, ou seja, com mais recursos psíquicos para dar conta de uma realidade que é sempre muito inesperada e difícil. A nossa reação primeira primeiro, se apegar nas fantasias que já criamos, né? Depois a gente naturalmente tem medo
E depois, numa outra fase, ainda antes da reinvenção, você pensa, vai voltar ao normal, né? Eu ouço essa frase todos os dias, o tempo inteiro. Uhum. Quando é que a vida vai voltar ao normal? Daqui a 3 meses vai voltar ao normal. Gente, não vai voltar mais, nunca mais ao que era antes. É impossível retroceder, né? É impossível. Né? Nesse instante eu fiz uma brincadeira aqui, minha internet estava com problema. E aí minha esposa disse assim, quer que eu reinicie? Aí eu falei, o mundo? Tipo assim, por favor, Aperta o porque reset, né? aperta o reset aí. E ontem eu estava durante minha análise, a gente entrou num papo bem curioso ontem lá com o Rui Diamantino, não sei se você conhece o Sim, Rui foi meu Diamantino. colega. Foi E meu colega aí, na o Rui, universidade. Rui disse assim, eu tava empacado, né, no momento da análise, no momento ótimo da análise, né, quando você empaca. E aí eu disse a ele, olha, mas eu me enxergo como sujeito fazendo caridade. Como é que eu vou me virar com isso se a questão da grana impedir a caridade? Então, e aí, né, como é que eu faço? E aí ele falou uma frasezinha, rapaz, como as frases mexem com a gente, a depender do momento que a gente esteja, né? E ele Uhum. disse assim, olha, Otávio, o jogo das relações humanas mudou. Quer dizer, pá, sabe, um tapa. O jogo das relações humanas mudou. Então, não dá para pensar no mesmo formato de nada, porque tudo mudou. Então, você vai precisar realmente se reinventar essa nova fantasia, né, que criamos, e de repente o dinheiro já não tem mais tanta importância, né, ou já não funciona como funcionava antes, os mecanismos já não funcionam como funcionavam antes, e se você não se renovar para isso, para esse mundo novo que abre, né, fica mais difícil, né, fica bem mais Uhum. difícil, né. Nós psi, a galera psi tem um pouco de dificuldade de prever o futuro, né? A gente é bom de passado e de presente, de futuro a gente não é muito bom. Então eu não sei exatamente o que vai dar. Agora, a frase "eu quero que tudo volte ao normal" me parece mais uma frase de angústia do que um apelo real, racional, pensado sobre isso. O que eu acho que as Sim, pessoas estão querendo dizer é: eu gostaria de ter a minha vida de volta. Eu gostaria de viver um como pouco a era minha antes, vida né. como eu vivia antes. Porque a vida voltar ao normal significa prever uma certa normalidade na vida humana, o que em si já é meio contraditório, porque se humano, então imprevisível, se humano, então insensato, se humano, então inventivo, se humano, então contraditório. Aliás, o Lenin fala isso, né? Precário, Uhum. provisório, impreciso, eis aqui um vivo. Essa ideia de que todo humano é assim, então não tem essa normalidade. E o que o Rui está dizendo, eu concordo, é que, na verdade, a maneira como nós pactuamos o nosso existir de coletividade, ele precisará necessariamente de um novo pacto, porque os nossos funcionamentos não são mais os mesmos. Então, é difícil a gente prever no que vai dar, mas parece mais ou menos plausível a gente imaginar que, da maneira como nós vínhamos vivendo antes dessa situação, a gente não vai conseguir exatamente viver, a gente vai ter que ressignificar algumas coisas. Entretanto, é muito provável que outros pilares surjam, mas que antigos pilares permaneçam. Então, é Uhum. muito provável que a situação de desigualdade no Brasil permaneça, porque essa situação Aham. de desigualdade ela é fundada há mais de 500 anos. Então, não vai ser essa pandemia que vai ressignificar isso. É muito provável que a relação com os poderes instituídos, a relação que o brasileiro tem com os poderes permaneça. É muito provável que algumas dos nossos hábitos mais enraizados, do ponto de vista subjetivo, fiquem. Então, é provável que muitas coisas permaneçam, mas também é muito provável que outras coisas se ressignifiquem. E aí o que vai estar em É, jogo é a minha condição de lidar com isso, que é novo e que é velho, e que é velho sendo presente, ou seja, não é velho no sentido de passado, é velho se fazendo presente ao mesmo tempo que o novo está sendo inventado. É o dilema da exatamente. humanidade do mundo contemporâneo, né? É ir fazendo a sociedade à medida que vamos se fazendo enquanto pessoas. É difícil. Até porque as forças continuam agindo, né? Então você falou aí da questão política, capitalismo e tal. Alguém falou aí modelo capitalista também.
essas forças continuam agindo muito, né? Então, tem circunstâncias que você vê como, que você via como natural e agora já não dá para ser natural, mas você percebe que aquela força ainda tem um poder muito grande e atua de uma maneira muito precisa, né, na manutenção ou do poder, né, ou daquele status quo ali. Agora, a frase de Foucault talvez nos ajude, né? Aquela ideia do desconstruir para reconstruir, né? Você ainda acredita que é possível, no momento onde já está tudo tão balançado, desconstruir para reconstruir? Não é algo aí perigoso para o psíquico? Assim, a gente já não está tão mexido que precise, que seja perigoso desconstruir para reconstruir. Entendeu minha pergunta? Perfeitamente. É que eu acho que a gente não tem muita escolha. É que eu não vejo como a gente reconstruir sem uma desconstrução. Eu concordo que é difícil, dolorido, até perigoso para algumas pessoas. Algumas pessoas talvez não suportem. Algumas pessoas, Sim. às vezes, talvez entrem num sofrimento psíquico profundo porque não tenham recursos para isso. Eu entendo e concordo com você. Entretanto, eu não vejo muita escapatória. Eu não vejo como a gente vai conseguir reconstruir os nossos laços, os nossos parâmetros de funcionamento enquanto coletivo, enquanto sociedade, sem uma desconstrução. Aliás, o que nós agora vivemos é uma desconstrução, né? Nós que somos de uma classe social muito privilegiada, que estamos conversando aqui com a nossa internet, com o nosso telefone de última geração, com o ar-condicionado ligado, nós estamos tendo que abrir mão de muita coisa, de muitos privilégios, dos quais historicamente a gente se viu com os quais historicamente a gente se viu muito atrelados, como por exemplo ter essa herança, né, da escravidão dentro de casa, que são os funcionários domésticos, sem tê-los. Então, a gente está tendo que repensar, à custa de dor e sacrifício, algumas revisões do nosso funcionamento de sociedade que precisam ser revistos, tá? E que não vão ser revistos tomando um cafezinho, comendo um bolo de cenoura. Vai ser à custa de Muita sofrimento, de dor dor. mesmo. Para Angústia, né? alguns mais, para outros menos, mas eu não vejo como a gente sair dessa sem um arranhão, sem um joelho ralado, sem um machucado. O que eu espero realmente do fundo dos meus afetos é que a gente consiga sair o menos machucado possível e com mais chance de reinvenção e de ressignificação possível. Para isso que eu tenho trabalhado, imagino que você também. Eu percebo aqui no meu movimento da reinvenção, e que vem acontecendo há algum tempo já, principalmente depois que eu me tornei pai, é, esse movimento é um movimento necessário, muito bacana, é realmente com dor, né? Mas uma coisa que eu tenho notado, e aí eu coloco aqui até como uma sugestão, né, para que as outras pessoas pensem também, né, de acordo com a realidade de cada um, é que na medida que eu me reconstruía, eu me encontrava. Então, olha que louco, eu comecei um processo de reconstrução, mas no fundo, no fundo, no fundo, era um momento de encontro comigo mesmo. Eu percebi isso e ficou muito claro para mim depois. Então, o que talvez a gente chame de reconstrução, reinvenção, num momento de crise como essa, muitas vezes é o próprio encontro consigo mesmo, que a gente abandonou lá por conta de capitalismo, por conta de grana, sei lá, do que o chefe queria da gente, do que o pai pensou pra gente, né? Do que a armadilha da vida foi colocando a gente para fazer. Então é A uma Júlia, sugestão mesmo. a Júlia Fala aí. Kristeva tem um livro chamado As Novas Doenças da Alma. E ela fala que um dos motivos desse surgimento de novas doenças da alma, do existir, se passa por um empobrecimento, uma certa dificuldade do sujeito contemporâneo em visitar o mundo interno. E o Birman, o Joel Birman, suponho que você já tenha lido, ele no seu Mal Uhum. Estado da Atualidade, ele fala que os eixos da subjetivação são a exterioridade e o autocentramento, ou seja, voltados para nós mesmos e ao mesmo tempo publicando as nossas privacidades o tempo todo para fora. E esse homem voltado excessivamente para fora, ele é um homem que tem uma dificuldade ao não conseguir olhar para dentro e lidar com esses chamados
que são imperiosos, como esse que a gente está vivendo agora, pandêmico, né? A pandemia nos chamou à força, no muque, como a gente dizia antigamente, para dentro. E agora, Sim. inelutavelmente, a gente vai ter que olhar para dentro. Não temos como escapar. E esse olhar para dentro significa esse reencontro que você falou. Quando eu consigo me visitar internamente, quando eu consigo me olhar internamente, e eu estou num processo de ressignificação da minha condição, de reinvenção, inelutavelmente esse processo vai ser um reencontro, como você falou mesmo, vai ser um encontro com você mesmo, porque estão ali os seus recursos, a sua história, as suas narrativas, os seus afetos, todos os seus mecanismos de sustentação do ponto de vista psíquico, que é aquilo que é a sua base de subjetividade, a sua base de existir no mundo. Então, Uhum. sim. Agora, se a gente faz isso de maneira excessivamente exteriorizada, excessivamente para fora, e sem essa conexão interna, isso dificulta muito. Por isso que eu tenho sugerido a todo mundo, se autorize a se perceber o que você está sentindo, como isso reverbera em você, que impacto isso tem, para que ao reconhecer isso, você possa fazer alguma coisa com isso e produzir algum sentido a partir dessa experiência. É engraçado a força que a gente faz para fugir da realidade, né? E esses dias, e sempre que eu penso subjetivamente sobre o outro, normalmente eu me uso de exemplo porque eu me pego fazendo as mesmas coisas que às vezes eu reclamo no outro. Olha quem chegou aqui. A grande pequena Flor que se vestiu Oi, toda de. Flor, tudo bem? Pera aí que ela não te ouviu, não. Ah. Ó, tio Alessandro. Oi, Flor, tudo bem? Pode Tá falar. legal aí? Sim, Você tá. tá muito bonita. Que roupa linda é essa que Obrigada. você vestiu hoje? É a roupa de quem? É alguma fantasia? De Não, carnaval? não. Não? É só Você tá alegria mesmo, linda só mesmo. roupa de alegria. Ela mesmo se veste já, então ela escolhe das mais variadas roupas possível aqui. Que É uma legal. Prazer te princesa. conhecer, viu? Um beijo. Um beijo, solta o beijo pro tio. Beijo. Olha o tio Rafa falou, lindona. Beijo. Tchau. Tchau, te amo. Tchau. E aí, veja, eu estava falando de que tal, que eu busco. Sim, aí eu estava em contato com a Bianca Solero, né? Eu fiz uma live com ela fala muito de criatividade, e eu tentando bolar um tema para convidar o Murilo Gun, que fala de criatividade também, para fazer uma live comigo aqui. E aí eu falei com Bianca, Bianca, o que é que você acha de da gente fazer uma live com o Murilo, né? E eu até cheguei a fazer esse convite a ele da gente falar, assim, eu bolando, né? Bolando as ideias, falar sobre as habilidades que os pais terão que ter depois do Covid e tal. Aí ela, sabiamente, disse, Otávio, olha, eu estou entendendo essa sua preocupação com as habilidades do futuro dos pais e tal, mas me parece e aí, assim, foi sensacional para mim, porque eu percebi que eu estava fugindo da minha realidade, eu estava querendo chegar logo lá e tal. E ela disse, ó, me parece que agora o ponto alto da história é a gente olhar para dentro, é a gente parar um pouco, é a gente entender das habilidades que a gente precisa utilizar agora, os recursos que a gente precisa tirar as cartas da manga para ajudar os nossos filhos agora. Então, pouco importa o futuro agora, né? Nesse exato momento, porque a gente nem sabe o que é lá. Então, aí eu disse para mim, ó, Otávio, reduz um pouquinho essa ansiedade, essa negação do presente, porque isso grita na gente, né? A gente tem vontade de fugir o tempo inteiro, né? É natural isso. Na verdade, essa resposta sua é uma resposta bastante contemporânea. O homem contemporâneo ele é instado a respostas rápidas. Ele é o homem do imediatismo, né? E uma Uhum, prova disso são esses recursos, esses aplicativos de mensagem, né? Quando você manda uma mensagem para alguém, recebe aqueles dois tracinhos azuis e a pessoa não te responde. Você uhum. tende a interpretar que você não foi amado, que você não foi querido, que você foi desprezado, você pensa coisas horríveis. Mas, na verdade, a pessoa está com outra ocupação ali e não pode lhe responder. Porque o homem contemporâneo, ele é apressado, ele quer para ontem, tudo é urgente, tudo é muito rápido, tudo é muito célere. A gente não tem mais aquela ideia de esperar. Se a gente for pensar, eu, quando garoto, eu ainda acompanhei, por exemplo, mandar carta. Você mandava uma carta, esperava uma semana para chegar, a Também. pessoa respondia mais uma semana para voltar. Então, toda essa relação com o tempo muda muito essa nossa ideia de viver o presente.
Porque quando você manda uma carta, espera uma semana para chegar, mais uma semana para voltar, você tem 2 semanas de encontro com você mesmo. Você vai ter que reviver essa experiência da escrita até que a escrita volte. Agora, quando você manda Uhum. uma missiva para alguém hoje, a pessoa responde na mesma hora, volta, etc., você não tem nem tempo de se haver com esse conteúdo. Então, o mundo contemporâneo, ele nos retira, ele nos tira a possibilidade de lidar com as experiências com um pouco de depuração, com um pouco de refinamento, e eu diria, com um pouco de elegância, inclusive. A gente perde um pouco da nossa polidez, porque a gente fica instantâneo, meio quase que deselegante, invasivo, e querendo dar respostas rápidas. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com você. Você entrou no ritmo de dizer, vamos resolver isso. Como é que resolve? Então, como é que a gente vai resolver essas habilidades futuras? Não porque você É, seja especialmente mais ou menos ansioso, mas é porque o mundo todo nos empurra para essa dimensão. E sem que a gente perceba, a gente é feito desse mundo, a gente é produtor e produto dessa cultura. Então, quando a gente uhum. menos se dá conta, a gente está reproduzindo aí essa dilemática tão difícil. A minha ansiedade ela é natural. Eu tenho isso efetivamente e realmente eu dificilmente consigo mexer nisso. É uma coisa nata, né? Eu Uhum. tento administrar. E ultimamente eu vinha meio que sendo treinado, meio que sendo condicionado a ter que pensar um pouco além por conta de questões profissionais, de Uhum. questões, né, de arranjar saída, né, na profissão do direito você tem que pensar lá na frente, você tem que antecipar a ideia do que é que o julgador vai pensar, então a gente já monta teses pensando no futuro e tal. E toda essa sistemática provocou em mim e provoca num ser humano normal muita ansiedade, muita necessidade da gente estar lá na frente. E a gente tem dificuldade de estar aqui agora, né? O que é que termina acontecendo? A gente não vive porque você está preocupado com o dia de amanhã. Quando chega amanhã, você está preocupado com a festa do São João. Quando chega no São João, você está montando a festa do Réveillon e você não consegue vivenciar festa nenhuma, né? Uhum. Porque você está fotografando ou pensando ou criando coisas para o outro dia, né? O Covid Isso, colocou, como você bem falou, todo mundo dentro de si mesmo, né? Forçosamente. isso tem a ver, meu amigo, com uma coisa muito interessante, que é a relação do sujeito humano, ou seja, a relação do sujeito humano com a experiência é uma relação muito diferente do que foi para o sujeito um pouquinho antes dessa hipermodernidade. Então, até a modernidade, a experiência ela tinha um valor muito central para o humano. Por quê? Porque o que se acreditava? Que nós, enquanto sujeito, tínhamos que nos ajustar à realidade, e não a realidade que deveria se ajustar ao sujeito. E isso faz com que a experiência ela seja muito central. Então a gente valorizava muito grandes momentos de experiência. E se a gente for pensar na nossa infância, quando nós éramos garotos, ganhar uma bicicleta era uma experiência, era uma coisa do outro mundo. E a sua relação com esse objeto, que era a bicicleta, demoraria muito tempo. Não se tinha o hábito dessa troca, dessa obsolescência como marca, como regra. Então a Uhum, experiência ela tinha esse valor para o sujeito moderno. Para o sujeito contemporâneo, o que vale é menos a experiência e mais uma expectativa de superlativo da experiência. Então, ninguém quer ter uma bicicleta, todo mundo quer ter a bicicleta. Ninguém quer ter um relacionamento, todo mundo quer ter o relacionamento. Ninguém quer ter um uhum, emprego, todo mundo quer ter o emprego. Essa mudança de artigo é muito decisória no plano subjetivo, porque ela define a sua expectativa como sempre muito alta. Então, você quer ter a grande experiência. Como isso não é possível, porque objetivamente a gente não consegue viver, a gente vive o tempo inteiro buscando mais e mais e mais. Aliás, o Bierman também nesse livro fala de um certo funcionamento toxicômano, como se a gente vivesse acreditando que algum objeto externo pudesse tamponar nossas dores de existir, e à medida que esse objeto vem, ele cobra mais e o buraco aumenta, e a gente vai mais e mais e mais e mais e mais. Numa metáfora do pagode baiano, seria se você quer tome, 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 tome. Ou seja, sempre se acredita que existe algo para ser ofertado a você mais e mais e mais. E é isso que os adolescentes fazem, por exemplo, nas TVs, né? Quando ficam zapeando os canais e não assistem nada e assistem tudo, porque aquele programa tá bom, mas o próximo pode ser melhor, e aquele tá bom, mas o próximo pode ser melhor, e pode ser melhor, e pode ser melhor. E essa loucura
que é muito fundamentada pela lógica, pelo único fundamentalismo que persevera no mundo contemporâneo, que é o consumo, ela só serve para isso. Então, nós já fomos o que nascemos na antiguidade, já fomos o que tivemos na modernidade, agora nós somos o que consumimos. E consumir é muito diferente de ter, porque consumir a coisa tem que acabar para você ter de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, no momento em que eu sou um sujeito de consumo, eu me consumo a mim mesmo, tentando o tempo inteiro esse superlativo da experiência. Por isso que eu estou numa festa, eu estou pensando na próxima, eu faço uma viagem, eu planejo a outra, eu estou sempre vivendo essa promessa de um futuro melhor. E contradizendo o que o Gilberto Gil magistralmente já disse, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Ou seja, esvaziando a experiência e vivendo a expectativa do superlativo da experiência. Você tocou num tema aí que daria uma outra live, porque o consumo, que é um hábito social normalíssimo, desde você consumir comida a consumir bens supérfluos, né? E esse consumo também foi freado na Covid de uma certa forma, né? O acesso ao shopping não aconteceu, mas você tem acesso, por exemplo, a uma compra pela internet. E a gente, quando para avaliar isso com falta de dinheiro, necessidade de consumo, as pessoas que só se entendem como sujeito consumindo e consumindo mais, né? E isso é como se fosse uma bomba gigantesca prestes a explodir, né? Porque você tem uma sociedade que se negava a olhar no próprio espelho, a enxergar o próprio presente. E consumia o tempo inteiro como uma necessidade de preenchimento de um vazio que não preenchia nunca, é um buraco sem fundo. E aí você para tudo e diz, olha, não sai de casa, o medo de morrer aumenta, você não vai poder consumir como você consumia antes, e você vai ter que olhar para o espelho, para o filho, para a esposa, o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tem um vírus lá fora e tem uma bomba atômica aqui dentro de casa que, se você não avaliar direito, não guiar, não se reinventar, como você prega, vai explodir, né? A violência doméstica, por exemplo, é um sinal Aumentou. disso muito forte, né? Aumentou em muitos É lugares. verdade. É verdade. E aqui, quando a gente teve umas cidades do interior de São Paulo que começaram a flexibilizar os seus isolamentos, o distanciamento social, os shoppings fazendo fila, as pessoas correndo desesperadamente ao shopping, né? E é isso, porque é um sentimento de pertença. A gente tem que entender que o sujeito humano contemporâneo, ele não consome por uma perspectiva de ter, ele consome por uma perspectiva de pertencer. Essa é uma ideia que eu acho que é uma ideia extremamente importante. O sujeito humano contemporâneo, ele não consome para ter, ele consome para pertencer. Ou E seja, ser, né? Na exatamente, medida que... à medida que ele pertence, ele é. Então isso conforma a nossa subjetividade. Ou seja, se eu tenho aquele objeto marca o meu corpo e marca a imagem que o outro faz de mim, me posicionando num determinado lugar simbólico que me dá uma falsa ideia de pertencimento e de conforto. E à medida em que isso se desfaz, eu preciso de outro, e de outro, e de outro, e circular isso. Então a gente vê isso muito claramente, né? Nos nossos filhos, quando eles dão um chilique no shopping porque precisam lá do calçado XPTO, que não é de fato o que eles precisam, e se você oferece um outro calçado, eles não aceitam. Ou a gente vê em algumas pessoas que estão distanciadas dessa chance de consumir historicamente e que passam a violência para tentar adquirir, mas também não querem adquirir qualquer produto. Eles querem aquele produto simbólico que, ao olhar do outro, vai posicionar em um determinado lugar. Então, isso é decisivo, isso é checkmate no quesito subjetivo do homem contemporâneo. E é por isso que a gente termina fazendo esse tipo de movimento como uma estratégia quase que desesperada de uma espécie de sobrevivência subjetiva diante do olhar do outro. E aí vem o mundo que você tanto queria agradar e diz assim, olha, não me importo Serve com para você. nada. Não me importo, olha, sabe a Europa que você queria tanto viajar? Não é um lugar seguro. Ah, você trocou de carro? Não vai poder andar com o carro. Não precisa mais de tanto carro assim, de tanto luxo assim, porque você vai passar pelo menos algum tempo
né, dentro de casa. Então, assim, esse novo, não é um patamar, mas assim, essa nova realidade que a gente está enfrentando é uma realidade que põe nossos conceitos, nossas fantasias, né, no lixo e exige que a gente crie outras fantasias. Teve uma coisa que você falou aí, interessante, do... Ah, não, lembrei o que é que eu ia falar. Me chamou muita atenção, a Ivete Sangalo fez uma live recentemente com um pijama de uma cor, sei lá, uma cor diferente. E aí, 2 dias depois, saiu uma reportagem de que o pijama que a Ivete Sangalo tinha usado esgotou na loja. O pijama custa perto de R$ 400, um pijama. E aquilo me chamou muita atenção, aquilo gritou no meu ouvido assim, é, pelo momento que a gente está vivendo, né? Numa época comum, talvez fosse normal, né? Você, sei lá, sai no Big Brother um celular novo, você se interessa, é estimulado a comprar, vai lá e compra. Mas a gente está vivendo um momento tão, né, peculiar e um pijama esgota, né? Como assim, né? Como assim tão caro? Que loucura é essa? E eu acho que está nessa busca, né, por pertencer, por continuar pertencendo e parecendo com alguém que é famoso, que está feliz e que né, gera tanta alegria para tanta gente. Eu não consigo imaginar o que leva uma pessoa dessa a comprar um pijama, mas dá para a gente supor, né? Dá para Não dá para supor. pensar individualmente, porque cada indivíduo é um, mas assim, do ponto de vista de um certo movimento coletivo, me parece um vazio, né? Me parece a Sim, tentativa de preenchimento de um vazio insuportável com o qual eu não quero me haver. Então eu sim. faço essa fantasia de que ao comprar o pijama que essa pessoa que eu idolatro usa, eu sou um pouco como ela. E eu me sinto Aham, pertencente a essa vida de glamour, de imagem, que de certa forma me dá um conforto. Eu entendo isso. Agora, o que a gente precisa avisar essas pessoas é que o pijama vai entrar e o buraco vai aumentar. Ele não vai tamponar esse buraco, porque esse buraco ele é feito para isso, né? Ele é feito para, à aham, medida que os objetos vão chegando, a gente vai precisando de mais. Então, é uma corrida sem fim. É como aquele desenho que a gente assistia quando era criança do Papaléguas, né? Que nunca consegue alcançar. consegue Então, a gente alcançar. fica tão obcecado atrás daquilo e a gente perde a oportunidade de ver as paisagens. Veja que nós, quando assistimos, não nos dávamos conta das paisagens que estavam ali passando, porque o foco era ficar correndo atrás. E é impossível a materialização absoluta do desejo. É impossível. Então é É, melhor a gente lidar com essa nossa incompletude do que ficar como o Walking Dead correndo atrás dessas migalhas de pertencimento. Olha, sempre que a miséria simbólica ela é escancarada, é a partir, quase sempre, de uma miséria real. Ou seja, é por conta dessa miséria real que a gente está vivendo, de não poder sair de casa, de pessoas morrendo, de desmandos políticos para lidar com isso, de toda essa loucura que a gente está vivendo, que a gente se dá conta de uma certa miséria simbólica, né? Dessa lógica que o Zé Cabaleiro falou de trocar o nosso carro novo por um novo carro novo. Ou seja, essa lógica do consumo que é uma maneira discretamente miserável do ponto de vista subjetivo de existir. Miserável no sentido de que é, é de, quase uma sobrevivência e não uma vida sim. propriamente, né? Quando você fala em necessidade, possibilidade e quase que assim, o lance da reinvenção vem para você na sua ideia, né, quando você elabora isso, como um processo de autoral, assim, é você tem um início, tem um meio, tem um fim, ou você está vendo como algo do inconsciente coletivo e a gente vai se reinventar e vai se reinventar porque é um processo natural da vida. Você tem um caminho, você imagina um caminho para essa reinvenção acontecer? Eu acho que o Freud nos responde isso quando ele diz que não existe uma psicologia individual, toda psicologia é essencialmente social. Não há essa separação propriamente entre o indivíduo e o coletivo, né? Nós somos feitos de cultura, nós somos feitos de coletividade, nós somos feitos do encontro. Nós só existimos porque um outro humano nos conferiu a nossa existência do ponto de vista simbólico. Então, sempre aquilo que nós nos Perfeito. fazemos é à medida do outro. E, aliás, o que eu tenho defendido é que a gente possa bem dizer toda essa dificuldade que a gente está vivendo juntos.
Porque quando a gente tem a chance de bem dizer juntos, a gente tem mais chance de criar um outro pacto coletivo. O que não retira uma certa dimensão do individual, de que cada um vai ter que olhar para dentro para poder se construir dentro de um coletivo. Mas essa própria visão que nós temos sobre o individual, ela é marcada pela cultura, ela é marcada pelo nosso tempo, ela é marcada pela nossa biografia, portanto, ela é marcada por outros tantos humanos que nos fizeram, né? Nós somos criadores e criaturas ao mesmo tempo. Então, se nós somos sempre, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas, como disse o Gonzaga, se é assim, nós somos feitos de pessoas. Então, a própria visão que eu tenho do meu mundo interno, de certa maneira, ela é atravessada também por essas perspectivas coletivas. Então, o que eu tenho defendido é que a gente olhe para dentro e cante na janela, ou seja, olhe para dentro e abra a janela e se conecte com o coletivo, porque o desafio não é só reinventar uma existência para minha pessoa, mas é uma existência de coletividade, porque o que o Covid nos ensina, de maneira muito contundente, é que a coletividade precisa ser revista, de que esse projeto contemporâneo, de que a liberdade individual vale mais do que um projeto coletivo, ele traz muito benefício e muito risco. E agora a gente está, infelizmente, lidando muito mais com o risco do que com o benefício. Então eu tenho que pensar, por exemplo, que a desigualdade no Brasil precisa diminuir. Porque a desigualdade no Brasil é um flagelo, é terrível. É muito difícil que um país prospere com essa desigualdade absurda. É muito difícil que um país prospere sem respeitar a infância. É muito difícil que um país prospere solapando absolutamente as dimensões culturais. Então nós precisamos, com força, acreditar que é preciso... e isso não tem a ver com este governo, com este momento político, tem a ver com a nossa história, com esses 500 anos de história que eu me referi anteriormente. Então, eu penso sempre em mim, penso no todo, né? Eu penso sempre em como eu vou me refazer, ao mesmo tempo que eu me refaço dentro do coletivo, uma vez que eu sou o outro, né? A Clarice Lispector, num texto da década de 70, quando espantada ficou porque um bandido chamado Mineirinho foi assassinado com 13 tiros, ela começa o texto dizendo: o primeiro tiro me deu vergonha, o terceiro tiro mesmo, né? E ela vai até que ela diz: o 13º tiro sou eu, porque eu sou o outro e eu quero ser o outro. E eu acho lindo isso. Eu sou o outro, eu sou a medida do outro. Então é isso que eu acho. Eu acho que não tem como a gente desvencilhar a minha subjetividade do coletivo. Você traz coisas aí muito interessantes. Eu fiquei pontuando, mas no meio eu perdi a conta. Foram muitas as coisas importantes. Mas você traz algumas coisas aí como a preocupação com as crianças, que é algo que realmente nesse momento, mais do que nunca, me preocupa muito. A gente fica nessa ideia, né, das lives com psicólogos, das lives de música e tal, e eu fico imaginando, e as crianças são olhadas, né, em que momento? Porque ou o pai está no home office, né, no meu imaginário, ou o pai está no home office, ou o pai está na Netflix, ou o pai tá numa live, ou o pai, né? E aí, como é que estão essas crianças? Então, assim, o olhar para essas crianças nesse momento de reinvenção é impressionante, é imprescindível. E uma outra questão também que você falou da miséria, me ocorreu que esse sistema, quem foi muito egocêntrico antes do Covid, se deu mal, porque agora não se consegue sobreviver sozinho, né? Não se consegue sobreviver sem uma ajuda, sem a ajuda do médico, sem a ajuda do enfermeiro, sem a ajuda de quem entrega a cesta básica. Então, assim, quem se fechou no mundo sozinho, ou está sozinho e está sofrendo sozinho, que já é por si só algo terrível, né? Ou não está encontrando saída porque realmente se abandonou e abandonou a todos. E uma outra questão que me ocorreu aí também na sua... Quando você trouxe... você falou uma palavra atravessar, né? Uma palavra que eu acho muito interessante, traz muitos conceitos. E eu, ouvindo você falar, eu noto que você é atravessado por muitas músicas, né? Você citou aí algumas composições, e eu queria lhe perguntar uma coisa: você compõe? Se compõe, Não. tá? Não compõe, mas está escrevendo muitas coisas nesse momento. Fala um pouquinho aí do Eu seu dia a dia, escrevo, como é que está sendo. eu escrevo textos, né? Mas de forma nenhuma arte. Eu não sou um artista. Sou interessadíssimo por arte, mas não me considero um artista, nem componho, não tenho nenhum talento para isso.
Eu escrevo textos, eu escrevi alguns, inclusive, sobre o que a gente está vivendo. Sempre que eu tenho pouco tempo para escrever por conta desse trabalho maluco, essa vida louca que a gente tem de trabalho. Mas quando algum Sim. texto me toca, eu me sinto convocado a escrever, eu escrevo, mas são textos, não diria que são de forma nenhuma artísticos. São Agora, obras de arte, de alguma forma. talvez, mas assim, o que me toca é a arte. Assim, o Chico Buarque ele diz: saiba como os cegos, os poetas podem ver na escuridão. Então, e todas as mudanças de paradigma históricas sempre foram antevistas por artistas. Então, o Shakespeare, em Romeu e Julieta, ele estava já avisando que a antiguidade e que o amor, como metáfora maior da escolha humana, da liberdade de escolha, etc., que seriam pilares estruturais da modernidade, ele estava avisando muito antes que isso ia acontecer. Então, a gente sempre vê na arte uma certa visão anterior das coisas, né? Uma certa presciência, como disse o Vinícius, num texto lindo chamado O Haver. Ele diz assim, e essa pequenina luz indecifrável a que às vezes os poetas dão o nome de esperança. Então, a arte é isso, é a possibilidade de esperançar. Eu acho que é a revelação mais ampla do que é a humanidade. Então, assim, eu adoro arte de todo tipo Ah, e por isso talvez tá que... É, perceptível aí. é, Isso é ótimo. mas eu Eu como falei do artista, não. atravessado, eu falei do atravessado que eu tenho um outro Instagram que eu nunca mais visitei, é meu, mas eu nunca mais fui lá, que é o atravessado. Por isso que me chamou a atenção a palavra, é o atravessado, né? Eu tenho algumas poesias e coloquei algumas poesias lá no atravessado, mas Vou procurar. eu nunca mais assim, agora que eu me lembrei disso, agora que eu me lembrei disso de verdade, eu tenho, sei lá, uns 6 meses que eu não vou lá e não coloco nada lá. Tenho que elaborar mais essa arte, porque eu acho que a arte ajuda a gente a elaborar coisas, a colocar para fora, a se reinventar também, né? Porque na medida que você vai colocando para fora, você vai se ouvindo, se percebendo mais, se encontrando e se reinventando de uma maneira segura e firme, né? Com bases, com lastro e tal, mas acredito muito na arte. Eu componho, apesar de não ser algo profissional, mas faço por aqui. Só não coloco para fora aí, não exponho, porque a timidez não deixa. Mas acho que Que você bom. deveria compor, viu? Não Tem tenho o menor talento para talento. isso e tem sim, já dá para perceber. E você traz assim perfeitamente, em alguns momentos, um encaixe da sua fala com algum tema da poesia. Então isso está em você, explore isso aí, se puder. Vou tentar, vamos ver se eu consigo. Alessandro, a gente tem alguns minutinhos, acho que 2 minutos. Eu queria deixar à vontade, né, para você falar o que quiser e lhe agradecer mais uma vez a participação e ter aceitado esse convite, de verdade, tá? E quero muito, diz que o Vinícius, né, que fala que a vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros nessa vida. Então, acho que foi um encontro nosso aí, que o Covid favoreceu e que Promoveu. depois disso promoveu, e que depois disso a gente tenha outros encontros de verdade. E fica aí esses últimos minutos para você se despedir e falar o que lhe der na telha. Até uma Eu queria poesia, se for o caso. te agradecer muito, porque é uma honra para mim estar aqui, tá bom? Queria agradecer a todas as pessoas que pararam seu tempo, esse recurso mais precioso do homem contemporâneo, para nos ouvir. Dizer que eu estou super disposto a outros bate-papos, acho que foi ótimo a nossa conversa. E aí, como você falou de poesia, eu vou terminar com isso. Resta essa capacidade incoercível de sonhar, de transfigurar a realidade e essa pequenina luz indecifrável que os poetas às vezes chamam de esperança. A gente não pode perder a capacidade de esperançar. Não de esperança no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, de acreditar numa transformação com coragem, com força, que é o que a gente está precisando na atualidade. Massa, brigadão. Queria pedir mil desculpas aí, porque muita gente acenou, deu alô, fez perguntas. E, infelizmente, quando a live é assim, muito brainstorm, tumultuada de ideias, não dá tempo, perdão. Depois a gente tenta responder a cada um. A live está encerrando. Queria agradecer a todos, um abraço aí para todos. Brigadão pela presença. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.